Aleluia! Vocês estão preparados? Acabei de pegar a Marginal, a Bandeirantes, a Anhanguera. Cheguei a tempo para o culto. Glória a Deus, que bênção! Hoje nós estamos começando uma série que temos como tema Prepare-se. Preparar para quê, pastor? O que tem a ver você fazendo essas loucuras aí, entrando de moto, dentro da igreja? Papai do céu não gosta, cuidado. Isso é coisa do mundo. Na realidade, gente, nós estamos muito felizes com o ano que Deus está nos dando de coisas novas. Você crê nisso? Amém. No início desse ano nós declaramos um ano de governo, um ano onde Deus Ele possa te levar a estar por cima e não por baixo. Eu creio nisso. E foi muito inusitado eu comprar essa moto, porque, sinceramente, eu não gosto muito de moto. Imagina se gostasse, né? E na virada do ano nem estava passando pela minha cabeça comprar uma moto já. Meu Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Deus vai realizar até aqueles desejos mais íntimos no teu coração, aquilo que você tanto sonha, aquilo que tanto você quer, e até aquelas coisas que não são tão importantes para você. Por isso nós precisamos estar preparados. Ah, pastor, está dizendo que comprar uma moto é o que Deus tem melhor para mim? Não, isso aqui, essa entrada é apenas para chamar a sua atenção naquilo que eu quero compartilhar com você. Isso é apenas um bem material que, à medida que o tempo passar, vai se acabar. Mas aquilo que Deus tem para a nossa vida, de forma espiritual, isso durará para sempre, amém? Então hoje nós estamos começando essa série e eu quero ler o texto de Salmo 37, o verso 3 e o verso 4 e 5, de 3 a 5, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O verso 4 diz, deleite-se, em outra tradução ele diz, agrada-te do Senhor, né? Aqui é deleite-se do Senhor, no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. E o verso 5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Hoje, nessa primeira parte da nossa série, eu quero trabalhar esse tema aqui, ó. Deus tem o melhor. Você crê nisso? Deus tem o melhor para a nossa vida, eu creio nisso. E eu sei que essa frase, ela é usada com muito, assim, ênfase, muitas vezes para despertar a tua fé, para te estimular. Mas, quando eu estava aqui estudando sobre essa série, essa palavra veio muito forte no meu coração, para que nós estejamos preparados. O que é o melhor de Deus para a nossa vida? É uma casa, um carro, uma moto? Isso faz parte de algo de bom, de forma terrena. Porém, eu creio que não é esse o nosso alvo do melhor que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus tem, de fato, para cada um de nós, o melhor. E nós precisamos estar preparados para receber. Os planos de Deus para a nossa vida, para a sua casa, para a sua família, sempre vão ser os melhores planos. Os conselhos que Deus nos dá através da sua palavra, através, sabe, da pregação, através do conselho da sua liderança, seus pastores, desde que sejam conselhos baseados nos princípios da palavra de Deus, são os melhores. Então, de fato, as bênçãos do Senhor para a nossa vida são as melhores coisas que nós temos que buscar, estarmos preparados para receber. Porque nessa série eu quero trabalhar essa ideia de você estar preparado para aquilo que Deus tem de melhor. Porque eu tenho aprendido que Deus só vai te dar o melhor se você estiver pronto, preparado.
porque Ele não quer estragar as nossas vidas. É como aquele pai que ele não vai dar para um filho um carro, uma moto, se ele não tem habilitação, se ele não tem idade para dirigir. É da mesma forma. Deus só vai nos dar o melhor quando nós estivermos preparados para receber o melhor. Amém? Amém? Por isso nós precisamos confiar em Deus. Às vezes nós buscamos tanto o melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa família, e nós já queremos para ontem. Mas Deus sabe o momento certo. O que nós precisamos é confiar em Jesus e obedecermos a Ele. E aí sim, nós vamos encontrar aquele caminho que vai te levar em direção o que de melhor tem para a tua vida. Eu creio dessa forma e eu falo para você que eu tenho vivido isso na minha vida. Deus tem realizado alguns sonhos que eu nem... Eram sonhos que eu disse, não, isso aqui não é tão importante para mim, não vou correr atrás disso. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu falei assim, um dia eu vou pular de paraquedas. Ano passado eu ganhei isso de presente. Mas esse era um sonho que eu já tinha deixado, isso não é tão importante. Esse ano eu comprei uma moto porque eu senti de comprar, me deu vontade. Queria pegar um pouco de vento no rosto, né? Sair aí nas rodovias, com muito cuidado, calma, não se preocupe, tá? Esteja orando pelo seu pastor, mas seu pastor, ele é tranquilo no trânsito, não é vida louca não, bom? Mas, sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, que Deus é bom, Ele é sábio, Ele é poderoso, e Ele sabe o que é melhor para nós. E sabe uma coisa tão peculiar da parte de Deus? Que Ele sente alegria em te abençoar. É da vontade dEle, é do perfil dEle, querer abençoar os seus filhos. E nós precisamos entender que para que eu receba essa bênção, eu preciso estar preparado. E eu preciso entender esse princípio. Por quê? Porque apesar de que eu sei que Deus sabe o que é melhor para a minha vida, apesar de que eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, Ele deixa nós fazermos as nossas próprias escolhas. E aí é onde nós falhamos, porque nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Às vezes nós já até pensamos, eu vou fazer isso porque eu sei que é o melhor, eu sempre quis isso. Mas Deus sabe muito mais do que nós, o que realmente é o melhor para a nossa vida. Então, quando nós escolhemos seguir a Deus, e não ao pecado, e não ao mundo, nós vamos descobrir o que Deus tem de melhor para nós. Você só tem a condição de saber o que Deus tem de melhor se você abandonar o pecado, se você abandonar o mundo e se aproximar do seu Pai, do nosso Pai. Porque à medida que você se aproxima, que você se relaciona com Ele, você vai ouvir o coração dEle, os desejos dEle. E aí você vai começar a compreender o que Deus tem de melhor para a tua vida. Amém? Então nessa primeira parte nós queremos falar um pouco sobre isso. Deus tem o melhor. Mas não quero que você fique pegando essa frase como uma frase de efeito. Uma frase que todo mundo fala. Eu quero que você pense. Deus, me mostra o que o Senhor tem de melhor para mim. E o texto que eu escolhi para essa primeira parte se encontra em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida porque Ele te ama, amém? Agora existe um propósito, você foi chamado para um propósito, e se você encontrar esse propósito da sua vida dentro do reino de Deus, você vai encontrar o melhor de Deus para você, para a sua família, para a sua casa. Amém? Amém. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas, Deus está em todo canto, Ele está falando conosco através da natureza, Ele fala conosco através de uma leitura da palavra de Deus, Ele fala com você através da própria oração,
Ele está em todo lugar, Ele age por tudo. Muitas vezes você vai se deparar com uma circunstância onde Deus está falando com você. Onde Deus quer se relacionar com você de uma forma totalmente inusitada, de uma forma totalmente diferente, de uma forma totalmente fora da caixa. Eu estava conversando ali com o Henrique, eu disse, cara, eu nunca estive tão nervoso para o início de uma série do que agora. Aí ele perguntou, mas por que, pastor? Porque eu vou entrar de moto. Não sei se eu vou ser apedrejado, não sei se domingo que vem a igreja vai estar vazia. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, se a gente quiser viver o sobrenatural, a gente tem que ser diferente. A gente tem que fazer diferente. Porque se fazer as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Primeiro ponto que eu quero falar com você hoje aqui é o seguinte: Deus conhece as suas necessidades. Para a gente receber o melhor de Deus, nós precisamos entender isso. Deus sabe quais são as minhas necessidades. Isso é um fato. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. E a onisciência de Deus sabe, até mesmo o que você não sabe, que você vai precisar daqui a alguns dias ali na frente. Ele sabe, Ele já sabe. Mas a Bíblia nos fala que Ele tem planos para cada um de nós. Por causa dessa onisciência de Deus, Deus já tem o resultado para aquela circunstância, aquele problema, aquele fato que possa te tirar do sério, de tirar a tua paz. Deus já sabe. Talvez você não saiba ainda nem o que possa te acontecer daqui para frente, mas Deus já sabe. E porque Ele sabe, Ele já projetou planos. Vai acontecer isso, mas eu amo tanto esse meu filho, eu amo tanto essa minha filha, que eu já tenho aqui, ó, já estou dando a solução. Ah, pastor, mas por que quando eu estou no meio desse problema eu não vejo a solução? Porque talvez nós temos aquela tendência de querer resolver com as nossas próprias forças. Querer resolver do nosso próprio jeito. Querer fazer da forma que a gente conhece. Não, se eu fizer assim, sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, eu me aproximo de Deus porque eu quero a receita dele, não a minha. A minha receita pode até me levar a certo ponto, mas a receita de Deus vai me levar ao ponto final da execução do problema e do fato de tudo. A receita de bolo do nosso Deus vai fazer você experimentar um bolo sobrenatural. Quantos fazem bolo aqui? Pensei em bolo, não sei porquê. 32 dias de jejum, pensar em bolo é... Jeremias capítulo 29 é um texto muito conhecido e fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Ele está chamando essa responsabilidade. Ei, sou eu que conheço. Sou eu que tenho aqui os planos para a sua vida. Por que você está tentando fazer do seu jeito? Porque você quer solucionar esse problema, uma vez que eu já solucionei para você. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus sempre tem algo para nós. Deus tem uma saída para cada problema. Deus, Ele tem uma luz para cada escuridão, para cada noite. Ele tem um alívio para o tempo de tristeza. Deus tem um plano para cada dia, para cada manhã. Ele tem um plano. Em Efésios, no capítulo 3, no verso 20 ao verso 21... Paulo fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você já parou para estudar esse texto aqui? O que Paulo está falando aos Efésios aqui? Ele diz, olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que está onde? Que está atuando na minha vida.
que Paulo está dizendo é que se eu já tenho a solução, mas não pelos meus próprios méritos, é pelo poder de Deus que atua em mim. Agora, esse poder, ele só é aflorado quando você se aproxima de Deus. Quando você começa a ter relacionamentos profundos e íntimos com Deus. Isso vai fazer com que você tenha a resposta certa, a solução correta para cada problema que possa acontecer na sua vida. E isso vai te preparar, te capacitar para ser ainda mais e mais abençoado. Então nós servimos a um Deus que quer nos abençoar e nos capacita. O poder dele vem sobre nossa vida, o poder dele vem para atuar em nós, para trazer soluções. E isso se chama também a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que é derramado sobre a sua igreja para que nós tenhamos a habilidade em Deus de resolver problemas na nossa vida e problemas na vida de terceiros. Se você orar por alguém, de repente você tem ali na sua casa, ali alguém, um ente querido que está doente, Deus quer usar você para colocar suas mãos, orar e declarar cura. Por quê? Porque o poder está em você. Aleluia! Glória a Deus! Próximo ponto. Então o que eu preciso fazer? Se prepare para as bênçãos. Se prepare para as bênçãos, queridos. Às vezes nós, assim, não nos preparamos para aquilo que Deus quer nos dar. E isso quando eu não estou preparado para aquilo que Deus quer me dar, eu preciso entender que isso vai impedir as bênçãos na minha vida. Porque nós precisamos estar prontos, preparados para o que Deus tem para a nossa vida e entender que nunca Ele vai abençoar alguém, Deus nunca vai abençoar alguém para que essa bênção se transforme em dor. Deus não quer fazer isso. Por isso que às vezes, muitas vezes nós estamos orando, Deus me dá isso, me dá aquilo, mas parece que demora tanto, por quê? Porque Deus sabe, se aquela bênção, se for liberada sobre a sua vida de forma prematura, talvez possa estragar a sua vida espiritual. E isso é bíblico. Olha o que fala em Provérbios capítulo 10, no verso 22. As bênçãos do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Deus não vai te abençoar para depois ele, como aquele menino mau, dizer: eu te abençoei, agora eu vou tirar a tua bênção para que você sofra. Deus não faz isso. Então, nós precisamos entender que Deus, ele tem essa paixão, ele tem essa vontade de nos abençoar. Então eu só preciso me preparar para as poderosas bênçãos, para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes a nossa bênção parece tão longe, tão distante. Por quê? Porque nós não estamos preparados e nós não entendemos o que Paulo fala aos Efésios capítulo 1 e não tomamos posse disso aqui, porque Paulo fala no capítulo 1 de Efésios, do verso 3 ao verso 6, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está falando aqui aos Efésios que seja bendito ao nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda, diga toda. Toda. O que é toda para você? É só um tiquinho? Todas as bênçãos espirituais estão já liberadas sobre a sua vida. Aquilo que você nem imagina, aquilo que você nem compreende, é o texto que nós lemos anteriormente. Nós servimos um Deus infinitamente mais, que age de forma infinitamente mais, que quer nos dar infinitamente mais daquilo que a gente pedimos ou pensamos. Então nós temos que estar preparados para isso aqui. Eu já sei que as bênçãos de Deus foi liberado sobre a minha vida, então eu preciso prestar muita atenção
naquilo que Deus quer fazer para que essas bênçãos possam ser transicionadas para o mundo natural, porque a bênção está lá no mundo, o texto fala aqui, ó, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Onde ficam as regiões celestiais? É uma região espiritual, já foi liberado sobre a sua vida, então nós precisamos prestar muita atenção naquilo que Deus vai pedir para você fazer, para você chegar até como é que fala esses grandes centros de distribuição? Como? CD? Eu acho que é CD, né? Para que você chegue lá e chegue com seu, ó, tem minha bênção aí. E sabe, quando você entregar o papel, a pessoa que vai ver, ela vai olhar assim, já vai saber onde está, porque está lá na prateleira só te esperando. Ele não vai revirar, cadê? Não, já está endereçado para você. Já vai estar sem nenhum embaraço, vai estar desembaraçado você pegar as suas bênçãos. Então nós devemos prestar muita atenção naquilo que Deus quer fazer para nos abençoar. Porque para você ser abençoado, existem condições, princípios, que nós precisamos fazer. Por exemplo, olha só, eu achei interessante aqui que eu encontrei em Isaías capítulo 48, no verso 17 e 18, ele diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você e que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. O que o texto está falando aqui? Se tão somente tivesse prestado atenção, em quê? Nas minhas ordens. Deus está dizendo, está mostrando o caminho. O que eu preciso fazer para que eu seja abençoado? Muitas vezes nós queremos fazer as famosas mandinga gospel. Pegar o sal grosso, colocar o copo com água, né? Coloca a Bíblia aberta lá na sala no Salmo 91, mas nunca leu o Salmo 91, né? Nunca leu todo o Salmo, só sabe lá, Salmo 91. Sabe, querido, Deus tem o melhor para a nossa vida, e nós temos que estar preparados, e nós temos que, de fato, né, se preparar para as muitas bênçãos de Deus. Semana passada, nós estávamos viajando, eu estava ausente aqui, e foi tão divertido a nossa viagem, eu com a minha esposa, né, levei a minha sogra para ver se eu deixava ela lá, mas não consegui, tive que trazer de volta. Estou brincando, eu amo minha sogra, né, minha sogra? Vai andar de motoca comigo? Aí, ontem ela já queria ir lá pro camp, já estava toda... Onde é que eu vou? Você vai me levar? Eu digo, não, calma, eu vou precisar tirar uns vídeos. Vai pular de paraquedas comigo em junho? Olha aí, meu Deus, será que sobrevive? Olha, rapaz, olha o coração, hein? E também levei um casal tão precioso que foi um tempo tão bom, né? O irmão Nilton com a irmã Cris, foi tão divertido, nós se divertimos muito, né, irmã Cris? Rapaz, meu Deus. Eita, fomos lá na casa da nona, né? Quero voltar lá. Já estou me preparando, né, para percorrer esses 1.100 quilômetros aí, bem legal, né? Mas nós estivemos em férias e eu não estive aqui, mas eu vi o meu discípulo aqui, Ailton César, pregando a palavra. Eu gosto quando o Ailton César prega, porque eu gosto de todos, tá, gente? Estou fazendo exceção aqui não. O Nilson, o Alex, que estão aqui na frente, já começaram, né, a me olhar assim. Não, mas eu gosto do César, que ele vem falando sempre essas verdades. Deus tem o melhor, nós servimos um Deus grande. Sai da pequenez, vamos andar por cima. Nós temos que ter uma identidade diferenciada. Nós somos filhos do rei. Nós somos dono de tudo. Essa é uma verdade, porque nós nos submetemos a coisas tão pequenas.
Porque nós ficamos em patamares tão baixos se o nosso Deus é do alto? Não. Tem que começar pela nossa mentalidade, pela nossa cabeça e se preparar para as bênçãos que Deus tem. Eu creio nisso de todo o meu coração e eu tenho vivido isso. Muitas coisas da minha vida eu tenho deixado para trás, abrir mão de certas regalias, abrir mão de certos privilégios pessoais, mas Deus está me dando muito mais do que aquilo que eu pedi ou pensei. Por quê? Porque eu busco agradar ao meu Deus, e sempre vai respingar muitas bênçãos, porque nós servimos um Deus tão grande. Eu não peço uma enxurrada de bênção não, porque eu posso morrer. Esse Deus é tão... Nós temos que ter esse discernimento também. Deus manda tudo, você não aguenta nem... O respingar das bênçãos de Deus já é amplamente suficiente para nos fazer uma vida próspera, abençoada, uma vida que agrade ao nosso Deus. Amém? Esse amém foi assim meio... Amém! Terceiro ponto, uma dica para você. Deixa Deus guiar os teus passos. Sabe por quê? Sempre nós queremos resolver do nosso jeito. E faça uma reflexão rápida e breve agora. Todas as vezes que você tentou resolver do seu jeito, deu certo? Não me responda. Mas reflita sobre isso. Deu certo? Todas as vezes que você não procurou a Deus, não se relacionou com Deus, não foi buscar na suprema inteligência de Deus, você foi e tentou resolver, deu certo? Nós temos essa tendência, nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa forma, mas a Bíblia diz o seguinte, em Salmo 40, no verso 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu já tive muitas experiências disso aqui. Quando nós estávamos em Santarém, nós liderávamos muitas pessoas, era uma média de 5.000 pessoas, então a demanda de problemas para aconselhar, para ajudar, sempre era muitas, era proporcional à quantidade de pessoas que a gente pastoreava. E de vez em quando surgia um problema que eu não sabia resolver. Eu não tinha, sabe aquele problema que você olha aqui, o que eu faço? E às vezes eu me lembro que pessoas chegavam comigo, bora, você precisa fazer alguma coisa. E eu ficava em silêncio, eu dizia, Deus está agindo. Eu entregava para Ele. E teve muitas e muitas vezes que, assim como um passe de mágica, só que não tem nada a ver com mágica, tá, gente? Tem a ver com eu dar espaço para Deus trabalhar. Eu disse, Deus, eu mesmo não consigo, faça. Por favor, me ajude nisso aqui. E aí as coisas desenrolam. Não fico embaraçada. E você vai ver, não foi preciso você pular, gritar, fazer as mandingas gospel. Não, se resolveram de uma forma totalmente natural. Não que do nada se resolveu, porque primeiro, eu confiei no Senhor. Segundo, eu apliquei fé de que Deus estava no controle e as coisas foram desenrolando. Muitas e muitas vezes isso aconteceu. A minha esposa aqui é testemunho. Às vezes até mesmo ela dizia, amor, vamos fazer alguma coisa. Eu dizia para ela, amor, eu não sinto nada, não sei o que fazer, não sei que decisão eu falo. Eu posso dizer aquilo que eu entendo, mas eu sinto que não é isso que Deus quer fazer. Então, vamos ficar só em oração, colocando essa família diante do Senhor, orando. Tem aquele momento que Deus vai te levar pela unção, pelo poder que atua em você, vai te levar para você ir lá, falar com aquela pessoa, conversar, mas vai ter momentos que Deus vai dizer assim, colocar a mão no teu peito, deixa comigo, isso aí que eu resolvo, eu sou. Isso aí, fichinha.
Só que muitas vezes nós não damos esse espaço para o Senhor e as coisas não vão acontecer. E às vezes quando a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente bagunça tudo. Daqui a pouco o problema passa a ser nosso também, porque você falou uma coisa que não deveria estar falado, e aí o negócio aí, meu Deus do céu. Já aconteceu isso com alguém? Por isso que surgiu aquela frase, poxa, eu queria ajudar, me dei mal. Porque a gente, quando quer ajudar do nosso jeito, né? Então, Salmo 40, verso 4, diz, como é feliz o homem que é colocar no Senhor a sua confiança. Eu confio que Deus está no controle. Eu confio que Deus está no controle. Né? Às vezes, Deus não vai mudar a situação na nossa vida, sabe por quê? Você vai dizer, Deus, muda essa situação, muda isso, muda aquilo, e não vai acontecer. Mas sabe por quê? Porque Deus primeiro está tentando mudar o teu coração. Você sabia disso? Reflita quando você estiver batendo muito na tecla daquele problema, tem alguma coisa, porque Deus ele quer te abençoar. E por que parece que Deus está travado? Porque de repente Ele quer fazer de uma forma diferente, de repente Ele quer primeiro mudar o seu coração, porque se Ele resolver aquele problema, você vai se meter em outro, porque o seu coração não está mudado. Então, vamos deixar Deus nos guiar. Vamos deixar Deus conduzir a nossa vida, conduzir os nossos pensamentos. Deixa Deus mudar os nossos corações. A nossa tendência, muitas vezes, como ser humano, é querer resolver na hora. E muitas vezes, não é certo resolver naquele momento que a adrenalina está no pico. Né? Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, verso 19. Esse você sabe. Fala aí para mim. Não vale olhar no telão. O meu Deus... Nós estamos falando de um Deus que Ele tem tudo, dono do ouro, dono da prata, dono do céu, dono da terra, dono de tudo. A Bíblia está dizendo que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, por que eu preciso me preocupar? Só tem uma razão que eu me preocupo, é porque eu quero agora, eu quero de imediato, eu quero para ontem. Só que não é assim. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, deleita-se no Senhor. Um texto que desde muito cedo eu aprendi e aquilo é muito latente na minha vida, é Mateus capítulo 6, verso 33, quem sabe? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Claro que quando você lê o contexto lá, está falando das necessidades básicas, comida, bebida, vestimenta. Mas o nosso Deus não é limitado, você crê nisso? Ele não quer só te dar roupa, Ele não quer só te dar alimento, Ele não só quer te dar essas coisas da necessidade básica, Ele quer te dar muito mais daquilo que você precisa, daquilo que você pensa. Basta nós deixarmos Deus guiar a nossa vida. E para terminar aqui, eu quero com esse quarto ponto aqui, que isso aqui para mim é um destravar. Isso destravou a minha vida. Desde muito tempo, eu aprendi esse princípio aqui, ó. Número 4, no telão. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Você sabia disso, gente? Às vezes nós temos a tendência de pensar e achar que pessoas vão nos atrapalhar, que pessoas vão impedir aquilo que Deus tem para realizar na minha vida. Eu vou te falar uma coisa, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você deixa Ele guiar, ninguém na face dessa terra vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida. Você sabia disso? Olha o que fala Provérbios capítulo 21, verso 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum,
nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Não há nada, sabedoria, entendimento, conhecimento, nada nessa terra que possa se opor ao Senhor. Então, o que Deus tem para te dar, o melhor de Deus para a tua vida, só depende de você. Porque nenhuma outra pessoa pode atrapalhar. Basta você confiar nele, entregar o seu caminho a ele. Ou seja, o que Deus tem para você, ninguém nessa terra pode atrapalhar. Não pense nisso. Tire o foco da pessoa e foque no Senhor. Porque eu já vi isso acontecer na minha própria vida. Eu sabia disso. Isso aqui eu não estou falando que eu aprendi há pouco tempo, não. Eu aprendi há muito tempo. Eu já vi com experiência. Deus, para me abençoar, Ele teve que remover pessoas. Tirar da frente, tirar da vez. Porque Deus tinha um plano na minha vida. E se alguém tentou se opor, eu estava confiando no Senhor. E essa foi uma atitude de Davi. Lembra quando Davi chega ali no arraial dos filisteus, ali para levar mantimento para os irmãos? De repente ele vê aquele gigantão lá do tamanho do César para cima, mano. Davizinho chega lá e ele se indignou. Mas quem é esse Zé Bernardo? Né? É uma linguagem lá do Pará, né, Alex? Quem é Zé Bernardo? Na Bíblia está assim, quem é este incircunciso? É o Zé Bernardo. Espero que não tenha nenhum Bernardo aqui, senão me lasquei. Não há. E Davi sabia disso. Davi sabia que não era urso, não era leão, não era guerreiro e gigante que ia impedir o que Deus tinha. E não só para ele tinha uma visão do reino, ele tinha uma visão, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele nem falou, quem é esse aí que pensa que vai me desafiar? Não, ele falou da sua igreja. Quem é esse aí que está afrontando a minha igreja, a igreja do Senhor? Porque ele sabia que nada poderia se opor, ninguém poderia se opor naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, na sua vida. Aí alguém pode dizer, mas pastor, eu estou vivendo uma perseguição, eu estou vivendo uma situação que eu vou precisar tomar uma decisão, porque eu não consigo mais, é algo terrível na minha vida. Deixa eu falar para você, aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que o que vai sair daquela dificuldade. O que aquela dificuldade está te apresentando. É mais importante você saber, aprender o que Deus quer te mostrar ali. Talvez Deus quer te tornar alguém muito resiliente, alguém que não vai ser abalado por nada. Eu tive uma crise muito séria na minha vida lá em Santarém, antes de eu vir para São Paulo. Uma crise existencial, aonde no meu coração, na minha vontade, eu já tinha abandonado tudo. Até minha família eu já pensava, não tinha abandonado na prática, mas já pensava, vou deixar, não quero saber, deixar. Tenho dinheiro na conta, tenho carro, vou pegar a estrada e vou embora. Mas Deus não deixou. E depois, só para resumir esse processo, essa história você vai conhecer quando nós fizermos o nosso EDD, Encontro de Discipuladores. É muito forte esse testemunho. Mas, para resumir tudo, eu passei por um processo de cura, onde Deus curou a minha vida, o meu relacionamento com pessoas importantes da nossa igreja que estavam trincados, e lá eu percebi Deus falando no meu espírito. Tudo isso você passou para que você chegue lá na cidade onde eu vou te enviar, e você não seja um crentezinho mamão verde. Riscou, chorou. É o crente mamão verde. Você pega o mamão verde, você risca, ele começa a lagrimar. Não, resiliente, não importa as dificuldades, possa fazer sol, possa fazer chuva, possa estar tudo caindo, mas você está lá, obrigado Senhor, porque o Senhor é comigo, eu confio em Ti, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E por isso eu quero te falar, prepare-se, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica em pé, queridos.
Hoje é a nossa primeira parte da nossa série. Essa série vai ser 2 partes. Semana que vem eu quero trabalhar com você sobre as águas. Amém? Se prepare. Semana que vem a nossa segunda parte, que é o nosso tema, dá esse spoiler aqui para você, sobre as águas. Entrei de moto aqui, vou entrar de lancha semana que vem. De jet ski, irmão? Aleluias. Seu pastor é meio doido, né? Por Jesus, é verdade, Deus. É verdade. Eu não quero ser mais um. Eu quero fazer aquilo que Deus me manda fazer. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, queridos. Se você quiser, você vai participar de algo tremendo que Deus já começou a fazer aqui nesta igreja. E eu vou falar uma coisa para você, não tem nada a ver comigo. Sério, apesar de eu ser muito legal, bacana, descontraído, mas não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. Eu só quero dar espaço para Ele. E olha, Deus está te chamando para você fazer parte disso. Porque daqui 10 anos, se você não fazer parte disso, você vai olhar, você vai lembrar desse dia aqui. O pastor Valdo tinha falado que eu poderia ter feito parte. Isso aqui não é palavra de efeito motivacional, não. É uma verdade que ele já mostrou para muitos. Existe uma palavra profética liberada sobre essa igreja no começo desse ano, que Deus já tinha começado a fazer coisas que nós ainda não tínhamos percebido. Depois dessa palavra profética eu fiquei muito atento. Eu digo, eu quero saber. Eu sou um pouco curioso, eu quero saber o que Deus está fazendo que eu não estou. E aí depois, notícia após notícia. Semana passada eu recebi uma mensagem da nossa liderança. Ei! Preparem-se! Oh Senhor, obrigado! Levante as suas mãos ao céu e vamos adorar a Ele. Vamos adorar esse Deus que é grande. Vamos adorar! Vamos adorar! Te adoramos, Senhor! Te adoramos, Senhor! Te adoramos, Senhor! Oh, adore a Ele! Adore! Que perdi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Toma posse. Deus tem o melhor. Tome posse disso e se prepare em nome de Jesus. Perdido não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Declara isso, declara. Tome posse. Deus tem o melhor. Tome posse da sua vida. Deus que não se compara com o que há de vir. Aleluias, aleluias. Oh. Ei, Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Aleluia, aleluia. Uma nova história Deus tem. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Aplaudindo o Um seu novo Senhor. tempo Deus tem pra mim.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, queridos. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua família. Tome posse disso. Eu vou estar orando e encerrando. E se você, logo após essa oração que eu vou estar fazendo aqui, liberando sobre a tua vida, se você quiser oração de forma específica em alguma área, eu te convido para vir aqui na frente. Estarei aqui com a minha esposa, os pastores da equipe Sênior, para orar sobre você. Tá certo? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque de fato o Senhor tem o melhor para nós. A tua palavra nos mostra o caminho. Agrada-te do Senhor. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos dos nossos corações. Pai, eu quero aqui de forma particular, especial, orar pela vida do irmão Odailson, da irmã Adriana, que perderam Odailson, a sua mãe, que nós queremos que está no Senhor. Que o Senhor esteja confortando nesse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo mostrando para ele, para essa família, o que o Senhor tem de melhor, que apesar dessa circunstância, o Senhor tem um melhor para a vida dele. Deus te abençoe, meu querido irmão Odailson, Adriana, minha cunhada. Conta conosco nesse momento que é difícil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado, Senhor. Tomamos posse do melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado por cada vida, por cada família aqui. Os irmãos e irmãs que estão aqui nos honrando com a sua presença. Aqui, Pai. Esse irmão precioso, irmão Serginho, que conhecemos há alguns anos atrás, está aqui conosco, Pai. Que o Senhor continue cuidando da vida, da família dele. Assim também como a vida e a família de cada um aqui, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bondoso, precioso. E eu declaro sobre a vida desta igreja, Pai, que a graça do Senhor, o amor infinito do seu Filho amado Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa te levar e te mostrar e te preparar no melhor que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.